Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou Kleber Guedes e esse é o projeto Walking and Talking, ou Caminhando e Conversando. Nesse episódio a gente vai visitar o Parque das Ruínas, no bairro de Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro. Antes de falar especificamente sobre a construção, sobre as ruínas, começo aqui por essa parte de baixo, essa parte externa, e eu vou chamar atenção para aqueles 4 banquinhos ali que eles trazem umas mensagens, como eu costumo brincar, mensagens secretas. Eu digo que são secretas porque cada um tem uma frase escrita em cima e quase ninguém se dá conta. As pessoas chegam a sentar nos bancos e não vê que tem algo escrito ali. Isso se dá devido à frase estar escrita diretamente, está gravada nos bancos, na pedra, e essa claridade do Rio de Janeiro, você vê o céu azul, geralmente muito ensolarado, e isso acaba atrapalhando essa visualização. Em dias nublados fica mais fácil de ver. Essas frases são: o início da guerra será secreto. Proteja-me do que eu quero. Seja gentil e amável sempre que puder. E os homens não te protegem mais. Essas frases são da artista norte-americana Jane Holzer para a série Sobrevivência, ou originalmente a Survival Series, uma série criada entre 1983 e 1985. Vocês veem aí como é difícil de enxergar. Nesse momento, então, em que o sol está atrás de mim, eu tenho que ficar um pouco de lado nesse banco específico para evitar que a minha sombra tampe. Porque mesmo assim, bem de perto, é difícil ler. Quando você vê o reflexo do céu, você ainda nota que tem alguma coisa escrito. Os trabalhos da Jane Holzer traziam como os temas principais guerra, violência, etc., né? Sempre trabalhados em forma de arte urbana, ou seja, essa arte usando as ruas, o espaço aberto como galeria, como local de exibição. E um dos objetivos da autora era justamente que essas frases, ao serem lidas, o espectador perguntasse de onde elas vêm. Que grande parte do trabalho dela se dava em imprimir as frases e espalhar, sem menção à autoria, pelas ruas de Manhattan, em Nova York, de forma anônima e ilegal, porque era proibido colar qualquer coisa nas paredes, nos postes. E a ausência da assinatura criava uma maior identificação do público com essas frases, o que levava de forma natural a reflexões, né? A gente começa aqui agora a subir essa rampa que dá o acesso ao casarão. O Parque das Ruínas é um centro cultural municipal, como eu disse, construído entre 1898 e 1902. Esse espaço pertenceu a Laurinda Santos Lobo, que foi uma socialite, uma mecenas. Mecenas é o termo que usamos para quem incentiva e patrocina concretamente as atividades ligadas à produção artística, cultural. Esse palacete ele foi construído pelo, na época, ministro Joaquim Duarte Murtinho Nobre. Inclusive essa rua se chama Murtinho Nobre. Ele era tio da Laurinda.
As festas da Laurinda contavam sempre com a presença de personagens como o compositor Villa-Lobos, a pintora Tarsila do Amaral. Depois da morte da Laurinda, em julho de 1946, o espaço foi invadido, foi saqueado, depredado por moradores de rua. Teve diversas peças levadas, maçanetas de ouro, dizem que até um piano. Em 1993, o governo do estado ele tombou o que ainda havia da propriedade. Posteriormente, ocorreu um processo de restauração. Essa restauração contou com impermeabilização, instalação de estrutura de aço, de vidro. Foi um projeto dos arquitetos Hernani Freire e Sônia Lopes. Aqui na frente, ali naquela parte, a gente vê a Chácara do Céu, onde vai ser o nosso próximo episódio. A visita ao Parque das Ruínas é gratuita. A única questão que só está aberto de quinta a domingo. E da forma que está atualmente, com esses tijolos, ficou uma coisa rústica, a vista é muito privilegiada. Aqui é um outro lugar que a questão da acessibilidade é um ponto crítico. Não tem outro acesso que não seja por essas escadas fixas. Não tem elevador, não tem rampa para subir aqui onde a gente está subindo, que é uma torre com mirante. Isso acaba inviabilizando que algumas pessoas venham, né? As pessoas que têm qualquer dificuldade de locomoção ficam sem essa experiência que eu tento trazer para vocês nesses vídeos que fazem parte do projeto. A gente nota, tem mais um andar aqui que a gente vai agora. E esse andar, ele tem uma vista panorâmica 360 graus, que é muito gratificante para quem conseguir chegar aqui em cima. Ou quem estiver assistindo o vídeo também, né? Ali o famoso Pão de Açúcar. Aquela parte de mar que tem logo em frente, ali ao Pão de Açúcar, as pessoas costumam dizer que é a Baía de Guanabara, mas na verdade é a Enseada de Botafogo. Lá na frente, o aeroporto Santos Dumont.
Ali a gente vê a Catedral Metropolitana, aquele prédio mais quadrado ao lado é o prédio da Petrobras. Os Arcos da Lapa. Esse terreno que a gente vê aí à frente faz parte do Museu da Chácara do Céu. Como eu disse, vai ser o nosso próximo episódio. Agora eu vou levar vocês na parte dos fundos da área aqui. Tem uma vista também bem gratificante. Essa rampa que a gente viu ali é a que dá acesso à Chácara do Céu, mas ela é fechada. O acesso à Chácara do Céu mesmo a gente tem que ir por fora, pela rua. Lá dentro a gente tem um vitral aqui nesse pedaço ali. E lá dentro outro, um de cada lado, vitral com a imagem da Laurinda. Aqui o mirante externo. O local é muito agradável, seguro. Como eu já disse em outros episódios, Santa Teresa ele fica na parte um pouco mais alta da cidade, tem pouquíssimo fluxo de automóveis, é um bairro muito arborizado e ele, com isso, acaba tendo uma temperatura mais amena, mais agradável do que o calor comum do Rio de Janeiro. Ali na parte de baixo dá acesso a um auditório com lugar para 100 pessoas. Não vou entrar nele hoje porque vai ter um show e está tendo movimentação de arrumação, estão chegando com material, já tem gente lá dentro montando as coisas. O espaço conta também com uma galeria que eu vou levar vocês daqui a pouquinho. Já vamos descer para vocês terem uma noção da galeria. Vamos lá. A galeria está aqui embaixo.
Antes de descer para a galeria, vou mostrar aqui mais um pedaço dessa área externa. A gente nota as colunas. Estruturas de aço que foram colocadas na restauração. Vamos ali na galeria. Hoje é um dia de pouco movimento, como geralmente eu tento conseguir para as filmagens, para evitar um fluxo muito grande de pessoas, gente passando na frente enquanto está filmando. A proposta é muito mais mostrar para vocês os lugares do que a movimentação do público. E agora a gente começa a caminhar para a saída. Espero que vocês tenham gostado. Lembro que os nossos vídeos possuem legendas em português, prioritariamente para viabilizar que pessoas com alguma dificuldade auditiva vivenciem essa experiência da forma mais ampla possível. Tem legendas em outros idiomas. Gostou? Deixa o seu like, compartilhe o vídeo, convida aquelas pessoas que gostam desse tipo de trabalho, de cultura, de arte, de passeio, de viagem. Convida para seguir o canal. Clica no sininho para ser notificado a cada vez que um novo vídeo for postado. Estamos saindo agora. Se não assistiram os vídeos anteriores, fica o convite, visita o canal, vê o que tem, que já foi passado, porque a proposta é que um vídeo sempre comece de onde o anterior terminou. Sendo assim, a gente encerra aqui nesse momento e o vídeo seguinte a gente começa daqui e visita o Museu da Chácara do Céu.